Oi, 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 oi! Cheguei de novo. Como vocês estão, gente? Faz um tempinho que a gente não se vê, né? Muito tempo, desde março, né? A gente teve aí uma semana de recesso, muito pouco, né? Tem que concordar que foi muito pouco tempo, mas deu para descansar um pouquinho. Bom, vamos retomar as nossas aulas, as nossas atividades, né? Nós vamos nessa aula iniciar, né, o capítulo 10 do nosso livro, né? Culturas nativas sul-americanas, né? Trouxe aqui pra gente os tópicos vamos falar das culturas andinas, vamos falar dos incas e aí como texto complementar nós vamos falar do quipu, né? Eu vou colocar o conteúdo na tela. Tem algumas imagens, alguns vídeos e vou explicando para vocês conforme eu for lendo o textinho, tá bom? Então não esqueçam de pegar aí o livro de vocês e acompanhar a leitura dos textos na íntegra, responder as atividades lá dentro do plural, né? E é isso, vamos lá, conteúdo na tela então. Bom, então iniciando aqui nosso conteúdo, né? Como eu disse, capítulo 10, né, nessa aula. E aí os tópicos que vão ser falados serão esses, né? Culturas andinas, os incas e o quipu, como texto complementar, por isso que está entre asteriscos, né? Esse capítulo das culturas nativas sul-americanas, nós vamos estudar das páginas 124 até a página 128 nessa aula, ok? Então peguem o livro de vocês e acompanhem comigo. Nosso primeiro tópico aqui são as culturas andinas. As culturas andinas se desenvolveram no Nordeste da América do Sul, região caracterizada por grandes diferenças naturais, resultante das bruscas variações de altitude na Cordilheira dos Andes e nas áreas contíguas. As terras altas de cordilheira estão próximas ao deserto da costa do Pacífico. Então, gente, eu vou falar aqui dessa imagem, né? Vou falar de Caral, né? Que é citada no texto completo, né? E também temos uma imagem na página 126, né? Imagem da pirâmide do anfiteatro, né? Em Caral, no Peru. Então, assim, pouco se sabe sobre o povo, né? O povo que construiu esse imponente anfiteatro. Né? Nas escavações da cidade sagrada de Caral, como ficou conhecido esse sítio arqueológico, lá foram encontradas 32 flautas de ossos, né, de animais, sugerindo que a música teria grande importância nos rituais religiosos. Né? Caral é um complexo com mais de 30 estruturas, né, piramidais, né, e pelo menos 65 hectares, né, de extensão. E essas pirâmides, né, esses espaços, eles eram dedicados a ritos cerimoniais, né, coletivos. O texto traz também, né, outros aspectos da cultura andina, né, como as imagens que vemos na página 127, né, esse tecido vermelho, né, que aborda de um manto paraca, né, esse manto que utiliza em um padrão característico, né, da cultura paraca, né, aí, por exemplo, a gente vê a repetição de imagens, né, da mesma figura, aí a gente tem, no caso, beija-flor, né, com variações de cor e tamanho, né, para os paracas, os tecidos, eles significavam prestígio e riqueza. Caso, né, de gargalo duplo e alça em fita, né, esse que é da cultura násica, né, datado em 300 a.C., né, vasos como esses, eles podiam ser usados para armazenar xixa, bebida, né, bebida angina de milho fermentado, né, que era consumido coletivamente em rituais, né, para a criação desses vasos, os artesãos, né, eles misturavam pigmentos minerais, né, a argila, até formar uma superfície lisa, né, e aí sobre essa superfície, né, eles representavam animais, plantas, né, cenas do cotidiano e cerimônias, né, rituais. Bem, essa imagem do macaco, né, ainda na página 127, né, uma imagem traçada em linhas, né, numa área desértica, né, com o desenho de um macaco, a gente consegue observar, né, esses desenhos são conhecidos como geóglifos, né, e chegam a ter aí 300 metros de comprimento, né, então para a gente poder observar esses desenhos, né, essas imagens, somente sobrevoando-os mesmo. E agora aqui os incas, né, acompanhem comigo a leitura. Quando os espanhóis chegaram ao Peru, em 1532, encontraram uma organização política que se estendia por um vasto território, compreendendo os atuais Equador, Peru, Bolívia e o norte do Chile e da Argentina.
Os líderes supremos desse enorme território eram os Incas, né? Palavra que significa filhos do sol. Bom, então quando a gente fala, né, nos Incas, né, já podemos, né, diretamente lembrar desse sítio arqueológico, né, Machu Picchu, né, que é um patrimônio da humanidade, né, um dos pontos turísticos mais visitados aí no mundo, né, que fica no Peru, né. O Império Inca, ele foi o maior império indígena, né, da América em territórios, né, incluindo aí parte de alguns países, né, da América do Sul, né, o Peru, Equador, Bolívia, o norte do Chile, né, Argentina, como citamos no texto, né. Machu Picchu quer dizer velha montanha, né, também chamada de cidade perdida dos Incas, né, ela foi construída no século XV, né, e abandonada no século XVI. Né, com a chegada dos espanhóis, mas ela foi redescoberta em 1911, né, e a cidade ela se divide em duas grandes áreas, né, a agrícola, né, que é formada por terraços e recintos de armazenamento de alimentos, né, e a outra parte, né, que é a parte urbana, né, com a zona sagrada composta por templos e praças, né. A cidade ela fica entre duas montanhas, né. E entre duas falhas geológicas, né, digamos assim, a região ela apresenta constantes terremotos e chuvas durante o ano todo, né, os muros e as pedras das cidades, né, de Machu Picchu foram feitas de pedras, né, cuidadosamente lavradas, né, são blocos de granito sem brilho, né, e perfeitamente entalhados, né, em formas de tijolo, né, e os Incas, né, eles realizaram, né, essas construções numa sociedade sem ferramentas de ferro. Então, e como eu disse no início da aula, né, agora nós vamos falar um pouquinho do quipu, né, o quipu, né, que é uma invenção, né, dos povos andinos, né, eles criaram uma notação numérica, né, que eles utilizavam cordões de algodão, né, de cores e de comprimentos diferentes, formando um conjunto, né, chamado quipu. Tem na página 129 para quem aí tá com o livro, mas eu vou colocar um vídeo aqui bem explicadinho, né, falando sobre esse texto complementar da página 129. Então acompanha aí. Com o crescimento do Império Inca, foi preciso estabelecer um sistema para manter o controle das coisas. Então, inventaram um sistema matemático chamado quipu. Essa foi a principal ferramenta para controlar todas as contas no Império Inca. Usando uma série de nós agrupados por uma série de cordas finas, muitas coisas diferentes podiam ser contadas. Cada tipo de nó, o tamanho do nó, a espessura da corda e a cor significavam algo diferente e davam as informações vitais sobre as contas e os registros de que todo o império dependia. Havia pessoas especialmente treinadas para usar esses cabos. Algumas delas eram os quipu kamayok, os responsáveis pelo controle das cordas de uma região inteira, ou suyo. O quipu foi uma grande ferramenta para recolher e manter grandes quantidades de dados, como uma espécie de computador antigo. Mas como exatamente os Incas usavam essa ferramenta é um dado perdido na história. Por isso ninguém sabe ao certo como funcionava. Bom, e essa foi a nossa aula, né? Espero que vocês tenham conseguido acompanhar aí direitinho com o livro de vocês. Agora não deixem de responder lá a atividade dentro do plural, tá? Lembrando que todas as atividades que eu posto das nossas aulas são pontuadas, então não deixem de fazer para que eu não tenha que ficar no final do bimestre lá mandando um monte de mensagens para vocês no WhatsApp, relembrando-os e falando, vamos lá gente, vamos lá fazer o exercício, isso e aquilo, né? Vamos fazer conforme a gente assistir a aula e já responder, porque é sempre uma ou duas, bem, ó, do que eu acabei de falar, então não precisa nem pesquisar a resposta se você conseguiu acompanhar a aula. E aí você já fica livre dessa atividade, né? Porque tem várias outras disciplinas aí que vocês desenvolvem. Tá bom? Então, até a próxima aula. Beijinhos pra vocês. Se cuidem, logo estaremos de volta, hein? Tchau!